Amados, paz seja com todos. Nós vamos fazer leitura da palavra de Deus lá em Marcos, no capítulo 2, versículo 1. Vamos trazer uma palavra de fé, uma palavra de milagres para a sua vida, amém? Diz assim a palavra de Deus: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não puderam aproximar dele por causa da multidão. Descobriram então o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz esse assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal coisa vimos. Aleluias! Querido, o tema da mensagem hoje é milagres pela fé. Hoje muitas pessoas estão vivendo paralisados, seja paralisia física, seja uma paralisia emocional, muitos vivendo a paralisia da fé. Porque o que é uma paralisia? Paralisia é aquilo que nos impede de andar como convém, de viver como deveríamos viver. Alguma coisa impede, isso significa paralisia. Algo que paralisa você em conquistar algo que você precisa. Então, eu quero trazer uma meditação aqui nesse texto que nós acabamos de ler, para despertar a sua fé, queridos. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas também ela diz que tudo é possível àqueles que crerem. E eu creio em milagre. Eu creio que Jesus Cristo ainda opera hoje, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas naqueles dias, a história contada aqui nos fala que Jesus ele vai até uma cidade, entra naquela casa e começa a ensinar a palavra de Deus às pessoas. E nós vamos então entender no texto que
existe ali uma grande multidão em volta de Jesus, em volta da casa. A Bíblia fala que era uma grande multidão. Então era muita gente que estava ali, querendo ter um encontro com Jesus, ou ser tocado por Jesus, ou receber uma palavra de Jesus. Estavam ali ansiosos. Talvez ali estavam muitos enfermos, doentes também, esperando para ser curado. Mas longe daquela casa, a Bíblia fala de um homem paralítico que estava sobre um leito, que não tinha condições de se levantar ou de ir aonde Jesus estava, porque ele estava sobre um leito e ele não tinha como ir aonde estava Jesus. Talvez este homem já tinha perdido as esperanças. Talvez ele imaginava que para que ele pudesse alcançar, ele precisava da ajuda de alguém, necessitava de alguém para ajudá-lo. Mas quem poderia olhar para aquele homem e tomar tempo para ajudar aquele homem, para levar aquele homem a receber uma bênção ou assim por diante? Quando ele tinha que se deslocar, alguém tinha que fazer isso por ele. Mas a palavra de Deus diz que esse homem, ele tinha 4 amigos. E esses amigos, vendo que Jesus estava ali por perto, eles tomaram uma decisão de ajudar o seu amigo. E eles sabem que eles vão encontrar muitos obstáculos, vão ter que lutar muito, mas eles tomaram uma decisão: vamos ajudá-lo. E aí, então diz a palavra que eles pegam aquele homem, o leito que aquele homem estava deitado, e começam a carregar aquele homem pelas ruas. E quando eles chegam até onde estava Jesus, tinha uma grande multidão, pessoas de todos os lados, e eles viram agora que teriam um grande obstáculo para vencer, porque como eles iam enfrentar aquela multidão, passar por uma porta, com aquela multidão ali, e creio que eles não queriam dar lugar para eles passarem, porque todos queriam se aproximar, todos queriam estar mais perto, da casa, ou até mesmo do milagre que Jesus estava operando. Mas aqueles homens não olharam para os obstáculos e eles enfrentaram, usando aqui a fé. Porque eles, no coração deles e pela fé que eles tinham, eles acreditavam em milagres. Esta fé que eu e você precisamos ter. Eu creio que aquele homem paralítico, quando foi convidado a ir até Jesus, ele também acreditou. Talvez ele pensou com ele mesmo: esta é a única oportunidade que eu tenho, eu não vou deixá-la passar. Se vocês vão me ajudar, eu quero ir e creio no milagre. E aqueles homens então, vendo que o paralítico queria ir, eles assumem a responsabilidade de levá-los a Jesus. E o texto então vai dizer que, pela dificuldade de poder passar pela porta, por causa da multidão, eles subiram no telhado, arrancaram o telhado, subiram a cama, o leito, e desceram o leito com o paralítico,
mesmo aonde estava Jesus. Desceram com ele aonde estava Jesus e colocaram ele diante de Jesus. Creio que aquilo chamou muito a atenção de Jesus quando ele olhou para cima e viu aquele trabalho daqueles homens fazendo aquele trabalho todo para descer o paralítico até Cristo. E quando Jesus viu que eles colocaram o paralítico diante dele, a Bíblia diz que Jesus não olhou para a fé do paralítico, mas olhou para a fé daqueles homens que trouxeram o paralítico. E Jesus então vai dizer para o paralítico: perdoados estão os teus pecados. E quando Jesus diz para o paralítico que ele estava perdoando os pecados do paralítico, houve uma grande murmuração por parte ali de muitos, dizendo: quem é esse que perdoa pecado? Só Deus pode perdoar pecado. E Jesus, entendendo isso, Jesus vai dizer para eles por que eles estavam arrazoando em os seus corações, duvidando. E Jesus vai dizer: qual que é mais fácil? Dizer para o paralítico: levanta e anda? Ou perdoados estão os teus pecados? Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar o pecado, ele disse para o paralítico: toma a tua cama e anda, levanta. E o paralítico levantou imediatamente, pegou a sua cama e se despediu. Amados, esta é uma linda passagem. Este é o momento de nós refletirmos. Creio que os 4 amigos voltaram satisfeitos, felizes, porque viram o seu amigo como eles gostariam de ver. Além de curado, também perdoado. Imagine. Agora, o que me chama a atenção é que aqueles 4 amigos levaram o paralítico com um propósito. Qual era o propósito? Qual era a fé? Que o paralítico ia voltar para casa curado. Mas a primeira coisa que Jesus fez na vida do paralítico não foi curá-lo, foi perdoar os pecados dele e depois curá-lo. Qual seria a razão de tudo isso? Porque, queridos, Jesus sabia que se apenas curasse aquele homem, ele seria apenas curado, mas não seria salvo. E o propósito de Jesus, o primeiro propósito de Jesus é salvar a alma do perdido e depois curá-lo. Lembra dos 9 leprosos que foi até Jesus? E Jesus curou os 9 e eles descobrem que estão curados na caminhada que eles vão para a casa deles, para o templo. E a Bíblia diz que era 10 leprosos, 9 foi embora, e um dos leprosos voltou até Jesus para agradecer. E qual foi a palavra que Jesus disse para aquele leproso? Jesus pergunta: aonde estão os 9? Não foi 10? Só um voltou? Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse que a tua fé te curou, ele disse: a tua fé te salvou. Os 9 foram apenas curados, continuaram perdidos.
mas um só voltou para agradecer, e foi o ato de voltar para agradecer que Jesus o perdoou também os seus pecados. Vai, a tua fé te salvou. Hoje, nós vivemos num mundo onde as pessoas estão vivendo uma vida derrotadas e destruídas, paralisadas por várias coisas, fisicamente, espiritualmente. E Deus levantou a igreja para fazer a diferença. Me chamou você e disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, que nós precisamos levar sabor, levar cura, levar bênção, fazer a diferença, levar as pessoas a Jesus, trazê-las a conhecer esse grande amor, esse grande poder de Deus sobre a vida delas. Mas infelizmente, muitos de nós hoje se encontramos paralisados da fé, paralíticos da fé. Muitos estão vivendo hoje também, mesmo dentro da igreja, paralisados, a fé está paralisada. Talvez nós estamos mais paralíticos do que muitos que estão lá fora, muitos que estão sofrendo, talvez paralisias física, espiritual, emocional. Essas pessoas não têm como fazer nada, elas estão verdadeiramente tomada por um processo de paralisia que não tem como elas ir a Cristo sozinha. É por isso que Jesus nos chamou para ser sal e luz, para que nós possamos pegar essas pessoas e levá-las como aqueles paralíticos, como aqueles amigos do paralítico fez com o paralítico. A minha pergunta para você, querido amigo cristão, o que é que você tem feito para os seus amigos que estão lá fora, para os seus parentes que estão lá fora, para os seus colegas de trabalho que estão lá fora, e vocês estão vendo essas pessoas paralisadas nas drogas, no alcoolismo, no pecado, na vida totalmente bagunçada, e outros até mesmo doentes, enfermos, hospitalizados. Você tem usado de compaixão para com essas pessoas? Você tem usado de misericórdia para com essas pessoas? Você tem usado a sua fé para ajudar essas pessoas, a trazer essas pessoas a Cristo? Elas não podem vir só. Elas precisam de nós, precisam de você, apresentá-las a Jesus. E nós vimos que quando aqueles 4 amigos se aproximam de Jesus, Jesus não olha para a fé do paralítico, mas olha para a fé dos amigos. Você tem fé para ajudar as pessoas? Você tem fé para abençoar as pessoas, para trazer as pessoas a Jesus? Você ainda acredita em milagres? Se você acredita em milagre, Deus pode fazer milagres através da sua fé. Amém? Amados, eu queria orar. Gostaria de orar com você que, nesse momento, se sente paralisado, se sente paralítico. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Se sente paralisado em qualquer situação da sua vida, e também para você que entende que está paralisado na sua fé. Você não tem usado a sua fé como deveria usar. Eu quero orar. Eu creio em milagres. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se você crê, quando eu fizer esta oração, você pode receber a sua vitória, você vai receber o seu milagre, você vai receber a sua cura.
Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre a sua dor, sobre a sua doença, sobre a sua paralisia. Se não pode, coloca no alto da cabeça. Eu vou ministrar a cura sobre a sua vida. Você que está aí me ouvindo, participando agora, vai receber a cura, vai receber o milagre que você precisa. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão sobre esta pessoa agora e ordeno que toda paralisia, seja espiritual, física, emocional, sentimental, seja qual for, eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor, perdoa os pecados dessas pessoas, liberta elas, meu Deus, de todo pecado, em nome de Jesus Cristo, e cura elas agora. Toda doença, toda dor, toda enfermidade, depressão, tristeza, angústia, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia, vai embora, espírito de opressão, de depressão, de angústia, de insônia, sai desta vida agora. Meu Deus, toca nesta pessoa agora, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, e todo mal, tudo que não presta, vai saindo agora, em nome de Jesus, amém. Receba aí a sua bênção, creia, você já recebeu o seu milagre, amém? Amados, compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, você vai ajudar muitas outras pessoas. Só de você inscrever aí no meu canal, você vai estar ajudando muitas pessoas, porque eu estou aqui pregando e orando para as pessoas alcançar as suas vitórias, a sua bênção. Nos ajude a levar, seja um amigo, faz parte dos 4 amigos do paralítico. Talvez você não pode ir, mas você pode enviar esta mensagem a alguém que precisa, que você conhece. E eu creio que através desta oração, muitos vão receber a sua cura, amém? Deus te abençoa, fique em paz, amém.